Olá, que a paz do Senhor Jesus e a bênção de Deus esteja na sua vida. Estamos vivendo a fé dos 150 salmos em 150 dias. Todos os dias estamos aqui lendo um salmo e fazendo uma oração para que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Com isso vamos concluir os 150 salmos nos 150 dias até o final do ano, Nos últimos dias do ano estaremos concluindo a leitura do salmo e vai ser bênção para a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você também receba logo pela manhã a leitura do salmo e a oração diária em o nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o salmo de capítulo 78. Já se passaram 78 dias de perseverança, de leitura de salmo, de oração e de bênção para a nossa vida em o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos ler aqui o salmo de capítulo 78, é um salmo de Asaf, é um salmo muito abençoado, que conta, deixa eu falar um pouco sobre ele antes de começarmos a leitura, porque conta a história do povo de Israel, quando eles estavam no deserto, quando eles saíram do Egito e foram para o deserto, da ingratidão deles para com Deus, Deus operando maravilhas, milagres, Deus entregando providência e mesmo assim eles agindo com rebeldia. Nesse salmo nós vamos ler que a respeito que Deus abriu o mar vermelho para que eles atravessassem, em terra seca. Então aqui esse salmo conta um pouco da história de Israel e um pouco da murmuração do povo, da ingratidão deles, algo que nós não podemos fazer com Deus. Nós não podemos ser ingratos, rebeldes, murmurar, não. Nós temos que crer, servir a Deus. Deus ele sempre vai providenciar saídas, vitórias para a nossa vida. Se você enfrenta alguma dificuldade, algum problema, coloque esse problema, a sua frustração ou decepção nas mãos de Deus e Ele vai cuidar de você e te abençoar, Então nós vamos ler esse salmo, ele é um salmo um pouco mais extenso, mais longo, então nós só vamos ler para que você, e só pela leitura você já vai compreender a história dele, que diz assim: a providência divina na história do seu povo. Deus ele enviou providências divinas na história do povo. Deus ele sempre envia provisão, livramento, salvação, porque Deus ele cuida de nós. Então ele diz: escutai, povo meu, a minha lei. Então nós temos que escutar. A lei agora que se refere à palavra. Temos que escutar a palavra de Deus. Prestai ouvidos. Então quer dizer que eu tenho que dar ouvido ao que Deus ele fala, As palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Então ele está dizendo que as histórias que eles ouviam do povo de Israel, que os pais contavam, eles não iriam encobrir para os filhos, eles iriam passar de geração a geração. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe obedecessem os mandamentos. Então aqui ele iria contar os feitos de Deus, as maravilhas, o que Deus fez na vida deles, para as gerações vindouras, para que eles também confiassem em Deus e assim dependessem do Senhor. E aí fala o seguinte no versículo 8: o que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus, os filhos de Efraim, embora armados de arco,
bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus. Não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Então aqui ele já começa a contar a respeito da travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho, né? Dividiu a água e fez-os seguir. Aprumou as águas como num dique, né? E aí ele diz assim, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. Que quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, de dia, como é muito quente, Deus colocou uma nuvem para que eles não sofressem por causa do calor, do sol, e para que os inimigos também não os alcançassem. E à noite, como é frio, Deus enviou uma coluna de fogo para os aquecer. E aí diz o seguinte, no deserto fendeu rocha e lhe deu a beber abundantemente como de abismo. De pedras fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Então veja bem, mesmo Deus abrindo o Mar Vermelho, mesmo Deus tirando a água da rocha, mesmo Deus enviando a coluna de nuvem para aquecê-los, a coluna de nuvem para protegê-los, né, do calor, e a de fogo para proteger do frio, mesmo assim eles preferiram errar, pecar, foram rebeldes no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse de gosto. Falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Então vejam só que eles tentaram a Deus, achando que Deus não poderia sustentá-los. Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram água, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Isso era a indignação do povo de Israel, falando contra Deus. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel. Versículo 22. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Não obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhe deu cereal do céu. Mesmo assim, Deus continuou tendo misericórdia, sendo compassivo, sendo misericordioso. Comeu cada qual o pão dos anjos, e enviou-lhe ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areias dos mares. Fez-os cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Então Deus fez aquilo que eles desejavam. Eles queriam carne, Deus enviou a carne. Deus enviou o maná do céu. Deus tirou a água da rocha. Deus conduziu o povo à vitória. Mesmo assim, eles preferiram pecar, blasfemar contra o Senhor. Porém, não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento. Quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar
e não creram nas suas maravilhas. Então veja só, mesmo assim eles continuaram a pecar e não creram nas maravilhas do Senhor. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem como num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos procuravam a Deus. Então quando eles começavam a morrer, a padecer pelo deserto, aí eles se arrependiam e buscavam ao Senhor. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e que o Deus Altíssimo o seu Redentor. Então veja bem, eles só começavam a se lembrar de Deus quando a situação ficava difícil. Como a gente usa a expressão, quando o calo apertava, era a hora que eles procuravam a Deus. Nós não podemos agir dessa maneira. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Então veja bem, o coração deles não era firme com Deus. Eles não foram fiéis à aliança de Deus para com eles. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia sua ira e não dá larga a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Então Deus ele se lembrava que eles eram apenas carne. O ser humano é um vento que passa, como diz aqui, e não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram, tornaram a tentar a Deus, tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Aqui se referia ao Egito, ao faraó, de como no Egito, aí ele começa a contar, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que, aqui começa a referir às pragas que foram enviadas no Egito, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhe destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada, no caso as suas plantações. Entregou a sarar o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor de sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Então veja bem, aqui estava se referindo às pragas que Deus enviou no Egito e quando Israel ali habitava, porém estas pragas pegavam nos egípcios e não nos filhos de Israel. Então aqui o salmista ele começa a contar o livramento que Deus deu a Israel, o agir de Deus no meio deles, e mesmo assim eles insistiam em errar, em pecar, em virar as costas para Deus. Eles, lá no versículo 20, em diante, eles, no versículo 37, fala que eles só voltavam-se a Deus quando a situação se apertava, quando eles viam dificuldades, algo que nós não podemos fazer. Nós não podemos se voltar para Deus somente quando nos convém, somente quando a situação está difícil. Não, nós temos que estar diante de Deus, voltar para o Senhor todos os dias,
Então veja que com Israel, Deus ele foi longânimo, misericordioso, né? Aí fala assim no versículo 50: deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhe a vida à pestilência, feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã, fez sair o seu povo como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. Então Deus tirou o povo de Israel e os guiou como ovelhas, fez andar pelo deserto, dirigiu-os com segurança, né? E não temeram, ao passo que o mar submergiu submergiu os seus inimigos. Aqui ele faz a referência quando Israel atravessou o Mar Vermelho e os egípcios o seguiram, o mar os engoliu, né? Fala assim, os dirigiu com segurança. O povo de Israel foi seguro, e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, levou-os até a sua terra santa, até os montes que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cujas regiões repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, veja bem, ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele retiraram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente, né? Ou seja, eles se portaram com calúnia para com Deus, com seus pais, como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos e os incitaram a zelos, com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Então Deus se indignou e se aborreceu de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca de sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. No 62 fala: entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar os golpes, os seus adversários, e lhe comminou perpétuo desprezo. Então quer dizer, Israel, eles foram rebeldes, se rebelaram contra Deus, viraram as costas para Deus, só que não ficou por isso. Eles sofreram as consequências por abandonarem a Deus, por murmurarem, por virarem as costas. Deus fala o seguinte, no versículo 66: fez recuar o golpe os seus adversários, e aí diz, ele comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. E aí fala o seguinte: escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e ele construiu o seu santuário durável como os céus,
e firme como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redins das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas as suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou constantemente, ou constante, a integridade do seu coração, e os dirigiu com as mãos precavidas. E conta que Davi, ele guiou o povo de Israel com um coração íntegro, com as mãos precavidas. Ele procurou levar Israel novamente para o caminho, para o rumo de servir a Deus e de confiar no Senhor. Então aqui contou um pouco da história de Israel, bem resumido, nesse salmo muito abençoado. E eu creio que Deus, Ele abençoará a sua vida. Nós não podemos cometer o mesmo erro que eles cometeram, de desprezar a Deus, virar as costas para o Senhor, de buscar a Deus somente quando nos convém. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que buscar a Deus todos os dias. Temos que ser gratos ao Senhor, temos que buscar a misericórdia do Senhor, temos que ser tementes ao Senhor todos os dias. Vamos fazer a nossa breve oração. Senhor Deus e Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que ora nesse instante. Visita, meu Deus, essa pessoa, coloca as tuas mãos, traga a bênção, envia a paz. Meu Deus, socorre a casa, a família. Meu Deus, entrega um dia abençoado a essa pessoa. Coloca as tuas mãos, tira toda a angústia, toda a tribulação. Meu Pai, abençoa, coloca o temor do Senhor no nosso coração. Não permita que essa pessoa haja Senhor, com rebeldia, com murmurações, não, mas que ela venha servir e seguir ao Senhor todos os dias, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, assim eu entrego a vida desse homem e dessa mulher nas mãos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, sua vida está abençoada. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.